Fala galera do canal, tudo bem? Hoje aqui no canal Fábrica Maromba, estou para conversar com o Will. Tudo bem, Will? Obrigada pelo convite. Pessoal, se inscreva no canal, curta. Hoje eu quero agradecer o pessoal da Aira que disponibilizou o espaço e o profissional, né? Bom, Will, vamos lá. Eu tô com o Will para ele falar um pouquinho sobre mobilidade. O Will é um profissional que há mais de 5 anos e ele aplica essa metodologia em vários segmentos, né? O Will é um profissional bem completo, bem variado. Vamos lá, Will, fala um pouquinho para nós. Então, sou formado em Educação Física há 5 anos já, mas trabalho com Educação Física com treinamento desde 2011 e 2012. A gente começou esse trabalho de mobilidade, trabalhar com o público de esportes, porque eu sempre fui atleta, né? Primeiro de basquete, comecei a jogar futebol americano e no quartel também fui corredor de 100 metros rasos, então eu sempre estive envolvido com esporte minha vida inteira. E durante esse tempo eu mesmo tive várias lesões, né? Várias lesões, e eu nunca entendi o porquê. Aí, toda vez que eu fazia fisioterapia, eu pescava alguma coisa de um fisioterapeuta, né? Do que estava falando, sobre porque eu também tinha me machucado. Aí eu comecei a estudar sobre isso. Aí me veio o interesse de estudar Educação Física e de fazer a faculdade. Aí eu comecei a fazer a faculdade de Educação Física e comecei a me aprofundar nas lesões. É a área que eu mais gosto, por causa disso que vem muito da mobilidade. A mobilidade é uma das que mais previne realmente as lesões, isso em qualquer esporte. Hoje aqui... Quando você falou pra mim que fez atletismo, certo? Futebol americano, nessa época que você era o atleta, você já praticava, eles já estimulavam isso ou não? Não era uma coisa que se usava, uma técnica que se usava? Não, uma coisa que se usava, não era comum você ver, no atletismo sim, só que poucos treinadores que tinham conhecimento mais, digamos, de outros países, que já treinou em algum outro lugar, mas realmente treinadores que só atuaram no Brasil, esses realmente não tinham esse conhecimento de mobilidade. Ele veio bem mais pro Brasil quando começou a história do CrossFit no Brasil, né? Daí começou a modinha da mobilidade e tal, o pessoal falou que era modinha, na realidade é uma modinha do bem, que veio para ficar. O pessoal do fisiculturismo agora está adotando com o Brandão e com alguns outros caras, não sei se eu posso falar o nome dele. Pode, ele sempre pode falar, né? É uma referência para o esporte, então com certeza não vai achar ruim. O Brandão, o Capial, o Dr. André, né, que aplica realmente para eles essa questão de mobilidade, e o pessoal agora começou a ter uma aceitação maior por causa deles. Mas para todo esporte é muito bem-vindo, porque todo esporte a gente tem uma limitação de movimento que causa uma lesão. Então é por causa disso que a mobilidade está aí. E a sala, você hoje também trabalha aqui na Iron, né? E aplica, eu vejo que você aplica essa técnica também nos seus alunos, independente, né? A idade, qual é o objetivo dele na academia, enfim. Como que é a aceitação da pessoa nesse primeiro momento? De começo é um pouco diferente, porque o aluno não está acostumado e ele confunde muito o alongamento com a mobilidade, né? Ele confunde muito essa questão e algumas posições que existem na mobilidade, o pessoal ainda tem um pouco de preconceito, né? Aquele machismo enclacrado, daí tem que ficar com o bumbum empinado, o peito estufado, a pessoa já fica meio assim. Tem muitos homens que não fazem nem agachamento porque vai ficar com o bumbum empinado. Imagine fazer mobilidade, então. Aí você faz algumas posições que você fica meio vulnerável, digamos assim. Então, alguns alunos ainda têm essa resistência ainda. Até os profissionais da área também, né? A gente percebe que em algumas academias, enfim, dependendo do segmento, eles acabam não utilizando muito essa técnica, né? Eles têm essa questão de preconceito com a mobilidade, porque como agora, antes não era utilizado, eles não tinham conhecimento disso. Agora eles continuam não tendo, ou mesmo que tenha, tá virando meio que modinha, eles querem fugir da modinha, entendeu? E daí o que acontece? Você ou não tem conhecimento não tem conhecimento sobre a mobilidade, ou você quer tirar ela de qualquer forma, porque você fala assim, não, mobilidade é para quem tem problema. Realmente, mas todos nós temos algum tipo de problema. Quem não tem, realmente não vai precisar de mobilidade. Mobilidade não é para todo mundo. Nossa, todo mundo tem que fazer mobilidade. Mas em algum momento da sua vida, principalmente de atleta, você vai ter alguma lesão e para essa lesão você vai precisar destravar alguma articulação. Até uma questão de desempenho, né?
vamos supor, às vezes você tem um posterior encurtado, alguma coisa assim, e nisso ele vai acabar corrigindo, né? Porque a gente acaba repetindo movimentos, enfim, sempre fazendo a mesma coisa, e a mobilidade te ajuda a melhorar a performance também, né? Também. Eu sei que é um caso que aconteceu comigo, tava com problema na lombar e não sarava, né? E a mobilidade me ajudou bastante. Então foi aí que eu comecei a olhar de uma forma diferente para a mobilidade. Então você diz que não tem restrição, não tem dependente, é uma técnica que todos temos que, vamos supor, se familiarizar, né? Exatamente. E a familiarização, ela parte do momento que você não confunde mais as coisas, a partir do momento que você ou estuda ou alguém te orienta da maneira correta, porque é muito fácil, como eu falei aquela hora, de você confundir as coisas. Você falou agora do encurtamento no posterior. O encurtamento no posterior, ela vai travar a sua articulação? Sim, mas a ideia principal da mobilidade é agir nas articulações, dentro da articulação. A sua articulação ficar mais móvel, você conseguir fazer movimentos mais amplos. O encurtamento, ele não necessariamente é a mobilidade em si que vai agir sobre o encurtamento, porque o encurtamento é no músculo. Aí que vem a base da flexibilidade também. Então são coisas diferentes, entendeu? Agora quando você pega assim, você tem ativação do músculo, você vai ativar para você preparar a sua articulação com exercício físico. Então você vai fazer o quê? Vários níveis de mobilidade na sua articulação para que você se mova mais facilmente durante o seu exercício físico. Agora, quando você tem um encurtamento que é tratável ainda, você tem que tratar ele, mas ele ainda não está legal, você faz um alongamento balístico, não aquele alongamento estático que você fica muito tempo alongando, mas é aquele que você vai até o movimento e volta. Você tem a experiência de chegar naquele amplitude e voltar, faz aquele movimento mais rápido, que aí você está preparando também para o exercício. Agora, quando você quer tirar o encurtamento e ganhar flexibilidade, aí o alongamento realmente que ele existe, que daí é totalmente outra técnica, mas elas se complementam, não são isoladas, mas podem ser usadas isoladas também. O que eu estava fazendo era os dois, né? A gente estava conciliando os dois, né? As duas técnicas. Antes do treino ele relaxa muito o músculo, né? O alongamento. Quando você faz um alongamento antes do treino, por exemplo, de perna, você vai alongar seu quadríceps, ficar aquele estático, você vai perder força no seu quadríceps, você vai ficar pelo menos uns 10 minutos sem aquela força máxima que você poderia estar gerando. Você dando uma informação para sua cabeça que é para o seu corpo relaxar, o alongamento serve para isso. Agora, quando você faz um alongamento balístico, que é um movimento mais forte, ou uma mobilidade articular, você está informando o seu cérebro que, vai acontecer alguma coisa, você já se prepara melhor para o exercício. Mostrando pra ele que vai trabalhar, vai pegar. Né? O bicho vai pegar pra ele, pra ele ficar esperto. Entendi. E hoje em dia, Will, como que tá a tua questão, a tua agenda, vamos dizer assim? Você tá só nesse personal, como que tá um pouquinho do profissional? Meu profissional, eu tô com um personal basicamente o dia inteiro, né? Eu trabalho com consultorias também para o pessoal que gosta da área fitness, né? Musculação basicamente, emagrecimento, e também muito para o pessoal do futebol americano, né? O pessoal do futebol americano. Ainda sou atleta, inclusive, também. Eu jogo hoje em dia no Crocodiles. Vou deixar o Instagram deles, tem Instagram? Vou deixar o Instagram deles aí, pra você que gosta, curtir, seguir lá, né? Dá uma força pro esporte. Dá uma forcinha lá, que o esporte amador a gente sabe como que é, né? O pessoal do fisiculturismo, o pessoal do futebol americano, o próprio pessoal do futebol mesmo que tá na várzea ou ainda começando, é bem complicado pro pessoal do esporte. Tá. E os esportes que você pratica hoje? Futebol americano, você falou que ainda é atleta. Eu sou atleta de futebol americano. Juntamente isso, eu brinco um pouco com jiu-jitsu também. Então, acabei ganhando contato com o pessoal da luta e espero mais futuramente, conversando com alguns atletas aí, até fazer preparação de alguns deles que talvez no futuro UFC, quem sabe. Eu tô sabendo desse futuro aí já, essa conversa nos bastidores. Essa conversa aí. Mas você competiu já, né? Já competi o futebol americano e jiu-jitsu também. Jiu-jitsu também. Você entrou, acho que com 6 meses já te jogaram lá Pra falar a verdade, eu entrei no jiu-jitsu faz 1 ano e pouquinho. Eu com 3 meses de jiu-jitsu fui fazer uma competição. Aí eu fui campeão, mas da faixa branca, né? Ainda, né? Mas fui campeão da faixa branca com 3 meses de jiu-jitsu, já consegui ser campeão da faixa branca. Que legal, que massa, viu? Só atleta completo, né? Vai se adaptando às modalidades, mas a questão de ser regrado, né? Tem que esse comprometimento com o esporte, independente de qual você está praticando no momento, é 100%, né? Tem que ser 100%. Questão de dieta, como você... Cada esporte requer uma variável, né? Tem as variáveis.
essa questão da nutrição, né, da dieta, eu levo muito mais em consideração o que eu estou precisando no momento. Meu nutricionista, ele vê o que eu estou precisando no momento. Eu estou numa fase de hipertrofia, estou numa fase de força, de potência, estou numa fase de condicionamento físico, então é isso que a gente vê. Porque, por exemplo, assim, eu, como atleta de futebol americano, principalmente futebol americano, eu prezo pelo futebol americano. Se nesse momento eu vou ter um campeonato no jiu-jitsu e preciso bater peso porque eu estou muito pesado, gosto de futebol americano, alguma coisa do tipo, infelizmente eu vou lutar em outra categoria porque o meu foco principal é no futebol americano. Então, o que eu estou precisando no momento, eu jogo minha nutrição, minha dieta para isso. O protocolo muda, né? Então, isso que é muito importante você ter um profissional te acompanhando, né? Porque vai ter essas variáveis. Quando eu tô pro campeonato de jiu-jitsu, quando tá com futebol, enfim, vai mudar o teu protocolo, né? Muda bem o protocolo, né? Na questão de mobilidade também muda um pouco. A flexibilidade no jiu-jitsu é muito maior do que a flexibilidade que eu tenho, no caso, né? Eu sou limitado quando se fala de jiu-jitsu. Geralmente o pessoal é um pouco mais magro, né? E mesmo que seja gordinho, você já tem uma mobilidade maior porque você fica muito tempo fazendo aquele mesmo esporte. E no futebol americano não é bem isso. No futebol americano você tem muita força, muita potência envolvida, então a questão de você conseguir gerar tanta mobilidade quanto nos outros esportes que você precisa é diferente. Por causa disso que muitos têm lesão, né? Até no fisiculturismo mesmo, o pessoal às vezes acha que eu tô com o meu bíceps, eu não consigo coçar minhas costas porque o bíceps é muito grande. E às vezes não, às vezes é porque a sua articulação está travada por causa da mobilidade. Então em breve, Deus me livre, é claro, mas em breve uma lesão está ali. Aí a pessoa acha assim, nossa, eu tô com uma lesão no meu ombro porque eu fiz supino muito pesado. E realmente não. Às vezes é um bloqueio articular que rolou ali por causa de uma falta de flexibilidade, um encurtamento, por causa de uma mobilidade afetada, que a pessoa não tratou antes e acabou virando uma lesão. E isso em todos os esportes é que acontece. Você sujeita quantas vezes na semana? Dependendo da pessoa. Se você tem uma boa articulação, do quadril, por exemplo, o quadril não tem problema nenhum com agachamentos, com passada, você percebe que o seu corpo vai bem. Mas quando a gente vai falar de supino, de desenvolvimento, você percebe que você não consegue colocar o braço no lugar certo. O professor sempre está te corrigindo a mesma coisa, sempre, cotovelo para frente, olha, atrás do peito, não baixa a cabeça. É que você tem uma mania e às vezes pode ter um bloqueio articular. Então é importante que você faça sempre. Quanto mais você fizer, mais resultado você vai ter. Não é que nem uma musculação que você tem que dar um intervalo para aquela articulação, é claro, né? Quando a gente faz flexibilidade, não. Se você está trabalhando flexibilidade, alongamento, trabalhou quadríceps hoje, vai alongar o quadríceps, não é tão boa ideia assim, porque você pode acabar rompendo, apesar de ter técnicas, né? Mas mesmo assim você pode acabar se machucando um pouco, ter uma lesão, para querer ter uma flexibilidade que você ainda não tem. Não tem que forçar uma coisa que vai ficar pra caralho. Então, Will, pela tua experiência, quais articulações que você acha mais importante dar uma atenção? As articulações chaves, né, no caso? Isso. Articulações chaves. Dependendo para que você precisa. Se você precisa de estabilidade, se você precisa de mobilidade, né? Quando a gente fala de mobilidade, a articulação do tornozelo é uma articulação bem móvel, a articulação do quadril é móvel, a articulação da coluna é móvel, ombro é móvel. Quando a gente fala de estabilidade, está falando que pessoas que só têm, a gente fala de articulações, que só tem praticamente um movimento, que é joelho, que só estica e volta, né? Ele não faz giro, não faz nada além disso. Ele é uma estabilizadora. Quando a gente fala do cotovelo, quando a gente fala da nossa lombar, elas são mais estabilizadoras. Em questão dessas, geralmente o que acontece? Você tem uma falta de estabilidade dentro dela, você pode gerar uma lesão. Agora, quando você tem falta de mobilidade, você afeta todo o movimento. Quando você tem, por exemplo, uma coisa mais básica que tem, quase todo esporte precisa de um bom agachamento. Fisiculturismo, futebol americano, jiu-jitsu, qualquer esporte que você faça vai precisar de um bom agachamento, seja ele curto ou ele comprido. Se você descer bem, você percebe que algumas pessoas não conseguem manter aquela estabilidade no agachamento, começam a descer muito à frente, usar muito a lombar, começam a sentir dor no quadril, dor no joelho, e muitas vezes não é aquela articulação que está doendo porque, é ela o problema. Não. Muitas vezes você tem uma dor na lombar e compensa o exercício com a lombar porque o seu tornozelo não é móvel. Então, se o seu tornozelo não for móvel, ele não vai entrar num ângulo bom. E não entrando num ângulo bom, quem vai ter que compensar esse movimento vai ser a coluna, vai ser o quadril, entendeu? Então, se você for pensar que
Você vai no jiu-jitsu, você tem uma chave de tornozelo, você vai no futebol americano, você precisa abaixar para quase todo o movimento de bloqueio, de porrada mesmo no futebol americano, você tem que vir de baixo para cima para dar aquela porrada. No fisiculturismo ou em qualquer outro esporte que a musculação é essencial, você precisa agachar bem para ter um bom recrutamento de quadríceps e glúteo. Então se você não tiver uma boa mobilidade de tornozelo, que não tem nada a ver ali, digamos, com as articulações, com os músculos que vão ser ativados, você não vai conseguir agachar bem. Aí logo depois você vai ter poxa, minha lombar começou a doer, poxa, meu glúteo começou, eu não consigo mais fazer o agachamento direito, estou fazendo só no Smith agora. Então você acaba, exato, e acaba gerando uma lesão no futuro. Então as articulações chaves para a mobilidade realmente é tornozelo, quadril, coluna e ombro. São as principais, que você vai ter que sempre deixar móvel. Se você já tem essa mobilidade, ok, passa de vez em quando para você conseguir manter, mas se você não tem, trabalhe para ter, porque lesão é chato de você tratar, você fica 3, 6 meses, quem tem um agravamento que é um rompimento de ligamento ou alguma coisa do tipo, graças, né, a esse encurtamento ou essa falta de mobilidade, piora muito mais a situação. Né? E a questão da terceira idade? Você vê vários velhinhos na rua, né, andando corcundinha, ou você vê aquele velhinho, né, que agacha tranquilo, faz as coisas sortinha. Então é questão de costume realmente. Se você passou sua vida inteira sem usar aquela articulação direito, você vai enrijecer. É a mesma coisa um músculo. Se você não usar ele, ele vai atrofiar. Se você usa ele, ele cresce, fica bonito ou ele fica eficiente. Agora se você não utiliza, ele vai atrofiar. Então quanto mais você utilizar o teu corpo, mais você vai conseguir chegar na terceira idade bem. E quem está na terceira idade não é que nunca vai ficar bem. Ele pode ficar bem. Ele não tem essa coisa tipo de claro que a dificuldade vai aumentar bastante. Né? A pessoa está há 20, 30 anos rígido. Então para ela soltar essa articulação vai demorar bem mais que uma pessoa de 20 anos de idade, né? Mas vale a pena ter esse Vale muito a pena. Tem vários casos de idosos que saem de leito, que não estão andando, que são limitados em casa e que fazem um trabalho articular bom e voltam a ter movimentos. Eu tive uma experiência quando eu trabalhava em outra academia, uma senhora que chegou, ela tinha 70 anos de idade, ela chegou com uma limitação médica, o médico falou que ela não podia fazer nada. Realmente a coluna dela era bem travada, tinha umas hernias de disco para ajudar a gente ainda. Mas com o tempo, a gente foi trabalhando isso, deixando ela solta, exercícios que ela era proibida de fazer, ela estava fazendo. Quando eu saí de lá, ela estava fazendo levantamento terra com 20 quilos cada lado. E aí você viu uma adolescente não fazendo levantamento terra com 20 quilos cada lado, né? E ela tinha 70 anos de idade. Em questão de um ano, ela evoluiu para essa carga e fazer um movimento que era proibido pelo médico. Então, para falar a verdade, você não tem movimentos proibidos, você tem movimentos limitados que você tem que tratar. Legal, né? A terceira idade aí toda. Aí a gente, você é atleta, eu sou atleta, e tem que chegar lá na frente móvel, senão a gente não vai viver. Exatamente. Então se cuide, gente, se cuide muito, pesquise. A tua consultoria online, você dá consultoria online, né? Você também passa essa questão da mobilidade para... Faço. Na minha consultoria eu costumo colocar links dos vídeos que eu faço, né, sobre mobilidade. A pessoa geralmente me passa um vídeo, né, dela executando, imitando o que eu passei para eu avaliar esse movimento realmente. E muitas vezes a pessoa, com um vídeo de frente e de lado, você já consegue ver muita coisa. Dentro da academia você já percebe isso, né? Mas realmente na consultoria você tem que ter um vídeo da pessoa para você conseguir avaliar aquele movimento. Sem ver, você não tem como falar assim, você tem que fazer mobilidade de quadril. Às vezes não. Às vezes não é o quadril dela que está errado. Se fosse, por exemplo, do agachamento do tornozelo, né? A gente não sabe muito sobre articulações sinergistas. Por exemplo, a coisa mais básica que existe, a lesão mais comum que existe em qualquer esporte é o rompimento do ligamento, do cruzado principalmente. Então quando a gente fala de ligamento cruzado, a gente está falando também de desequilíbrio muscular. E geralmente a pessoa gosta muito de treinar quadríceps, ou tem um quadríceps muito forte e não tem um posterior da coxa tão forte assim, ou até encurtado. E poucas pessoas sabem que o posterior da coxa, ele ajuda muito a segurar o joelho, ajudando também o ligamento cruzado anterior. Então quando você tem o ligamento, quando você faz uma pressão para frente, quem segura é o ligamento. Se você não tiver um posterior forte e a pressão for muito grande, esse ligamento vai romper. Agora quando você tem um posterior bem forte, ele vai ajudar esse ligamento a deixar o joelho no lugar. E você percebe que a maioria dos atletas de futebol americano, agora com essa pandemia que deu, todo mundo ficou muito tempo parado. E quando voltou os esportes a funcionarem agora,
próprio Brasileirão de futebol aí agora, vários rompimentos de ligamento do joelho. Na NFL, que é o futebol americano nos Estados Unidos, toda temporada, que eles ficam 6 meses durante a temporada e 6 meses sem temporada. Se o cara foi meio vagabundo nessa história, né, de se preparar para a competição de novo, você vê na pré-competição, na pré-season, que eles chamam, vários ligamentos sendo rompidos também. E geralmente é o LCA, geralmente é ele, o ligamento cruzado anterior, geralmente é ele. E justamente com um posterior fraco ou encurtado. Então aí também vem a importância de você trabalhar a flexibilidade e a mobilidade, principalmente em atletas, não digo nem só do fisiculturismo, porque tem muita sobrecarga, né? Mas eu digo em atletas de corrida, principalmente, quando você fala de velocistas, quando você fala de pessoas que têm que fazer mudanças de direção, né? Aí você pega no fisiculturismo o pessoal que faz passada, gosta bastante de fazer passada com bastante carga. Essa pessoa, ela também vai ter certos desequilíbrios musculares durante a sua execução, tanto no agachamento, tanto na passada, tanto no stiff. Então, se você fizer esses exercícios de uma maneira sem estabilidade ou sem mobilidade, a chance de você ter uma lesão um pouco mais forte é bem maior. Trabalhar o corpo como um todo, né? Não adianta trabalhar só quadríceps, como você citou o exemplo. E eu gosto de treinar quadríceps, acho bonito, vamos supor, mulher. Acho legal usar um shortinho, tá o quadríceps marcado, mas e o posterior? A importância do posterior, treinar panturrilha, enfim, tem todo um mix, né? Tem que trabalhar como um conjunto, né? Exato. Essa questão que um vai impactar no outro. Quando você fala do bonito, né? O homem também tem essa coisa de treinar a parte superior, não treinar a perna, né? Nunca treina a perna. Uhum. Aí o cara treina bastante peito, não treina costas, direito porque não gosta de treinar costas. O desequilíbrio articular, você vai ver aqueles caras que são pronados à frente, assim, né? O cara sempre tá curvado, assim, né? Eu tô exagerando aqui, mas acontece muito dos caras serem pra frente. Uma que quer mostrar, às vezes, o músculo que tá ali, que não tem, mas quer mostrar que tem. E muitas vezes é por um encurtamento, que ele treina tanto, o peitoral dele, o anterior do ombro, ele é tão forte que puxa ele pra frente. E as costas não têm a mesma força para manter. O cara não faz, um dorsal, um posterior de ombro, o cara não trabalha isso. Aí o trapézio também no meio não puxa as escápulas dele para trás para ele manter uma postura certa. Então ele acaba tendo uma lesão no ombro, uma falta de postura. Isso em todos os músculos você vai perceber que tem um pró e um contra. O bíceps faz um movimento, o tríceps está contra ele. Então, para o cotovelo não se lesionar, o tríceps tem que ser tão forte quanto o bíceps tanto quanto o tríceps. Peito tão forte quanto o dorsal tão forte quanto o peito, quadríceps e posterior de coxa. O único cara que não tem um cara contra ele, que seja muito forte, é a panturrilha, entendeu? Por causa disso que a gente tem vários problemas, às vezes, plantares, né? O pessoal que tem aqueles problemas nas plantas dos pés, no caso, né? E mesmo assim, tratado com mobilidade e flexibilidade, entendeu? Às vezes eu vi esses dias um treinador na internet indignado com algumas perguntas sobre mobilidade, dizendo assim, você não precisa fazer mobilidade sempre antes do agachamento? E ele falava assim, não, você não precisa, isso já virou modinha, você precisa agachar direito. Não, realmente ele não está errado, você precisa aprender a agachar direito. Mas tem pessoas que realmente não é só isso, tem pessoas que têm essa limitação. E você pensando que, eu quero agachar profundo. Quantas pessoas você conhece? Você conhece a retroversão pélvica? Eu acho que virou até uma questão de um pouco de modinha falar da retroversão pélvica também, né? O pessoal fala muito disso. Mas a retroversão pélvica geralmente é por falta de alongamento, flexibilidade ou até falta de você ter uma boa mobilidade articular. Então, quanto melhor for sua mobilidade, mais agachamento você vai conseguir gerar com segurança para você. Claro que a pessoa que já nasceu móvel, ela vai ser sempre móvel. A pessoa que não é móvel, ela vai ter uma limitação, ela nunca vai ser igual a pessoa que tem uma boa mobilidade. Ela vai ter que trabalhar mais, mas talvez não chegue lá. O que eu percebo, até que você falou da passada, é um exercício que a maioria das mulheres fazem, né, executa esse movimento. E muitas vezes eu vejo que elas estão dispersas, fazendo pelo simples fato de fazer. E ela não tem noção que cada pisada dela, ela dá uma desequilibrada e vai fazendo a passada rápida, ou às vezes até sem peso, né? Só para no final do treino, enfim, já está cansada e não presta atenção no movimento. Então é um risco bem grande, principalmente quando a pessoa está cansada, né? Existem técnicas de treinamento onde você coloca ali, né? Você quer ganhar força no seu agachamento, você coloca o agachamento por primeiro, para conseguir colocar bastante carga e tudo mais.
Agora você é uma pessoa que você quer gerar um pouco mais de estresse dentro desse agachamento, já cansado. Você faz todo o treino de perna e no final você vai para o agachamento. Então a chance de ter uma lesão nesse momento, se você não tiver uma articulação estável, se você não tiver uma boa mobilidade ou simplesmente está disperso, é muito grande. Você vê, como você falou, o pessoal pisa reto, o joelho está para fora, pisa reto, o joelho está para dentro. Ou o joelho vai lá na frente, o joelho fica lá atrás. Tudo isso tem uma diferença, o corpo vai agir de uma maneira sobre aquilo. E por mais que você não se machuque, isso vai pegar um costume de movimento que depois vai ser muito difícil de tirar. Então, além de tudo isso, se você tiver uma boa mobilidade, trabalhar bem isso, você ganha consciência corporal. Nossa, acho que a articulação que eu vejo com maior dificuldade nas mulheres é a articulação da escápula, né? A pessoa vai treinar costas, ela faz movimento de braço, mas aí esquece que existe escápula. Então, ensinar a pessoa a utilizar a escápula é difícil. A pessoa tem que ter uma consciência corporal, fazer com pouca carga e aprender a utilizar a escápula. E depois que ela aprende a utilizar a escápula, o treino dela melhora absurdamente, o peso aumenta, tudo aumenta, né? E quando você fala de uma pessoa, que nem a hora que está falando, de uma pessoa mais velha, que treina há muito tempo fazendo os movimentos errados, ou displicência mesmo, vem para academia por fazer, não faz nada direito, essa pessoa geralmente tem uma escápula presa, que vai depender muito da mobilidade e além da consciência corporal para conseguir mover. Então essa pessoa, ela, geralmente a gente coloca a pessoa, poxa, eu sou um atleta, eu sou isso, aquilo, mas comecei musculação, o professor coloca um pezinho para mim. A gente tem que lapidar aos poucos, né? Se você lapidar com ferro ali, né, com força a pessoa, e ela tiver um problema de articular, 2 toques para se machucar. Então primeiro ela tem que aprender a se movimentar. Não é só peso, né? Às vezes o pessoal fica naquela competição, né? Eu faço com tanto, o ego, o ego, exatamente. E nem sempre isso que conta. Às vezes pode fazer com as variáveis, enfim, tem as variáveis e executar corretamente o exercício, né? Como você está falando das escápulas ali. A corrida atrás do peso, né? Parece que é powerlifting, né? Não é nem... Eles até fizeram aquela nomenclatura, faz tempo, né, que existe, para falar a verdade, que é o power builder, né, no caso, que é o cara que é tão forte quanto o fisiculturismo. O Coleman era um desses, né? Ele já tinha um problema degenerativo na coluna dele, né, de nascença, ele já nasceu com um problema degenerativo na coluna, só que por causa das grandes cargas que ele utilizava, hoje em dia você vê, né, ele tem 6 cirurgias, 7 cirurgias já, não sei, e com aquele probleminha na coluna já dele, que ele anda de muleta para cima e para baixo, então você pode ter um problema, mas você não precisa agravar ele, né, é uma situação totalmente diferente, e é um campeão, você percebeu, foi o maior de todos os tempos, assim, em questão de volume muscular, mas acabou, né, hoje em dia ele ainda né, tem a marca dele, deixou a marca dele na história, mas os dois lados da moeda, né? A lesão tá lá, e você vê muitos fisiculturistas que não têm esse tipo de lesão, é claro que não nasceram também com problema degenerativo, mas é um pouco de consciência de você, aonde você pode ir, até onde você não pode ir. Conhecer, né? Conhecer o teu corpo, conhecer o seu limite, saber onde você quer chegar e ter toda uma equipe, né? Porque a gente precisa ter essa, como você falou, precisa ter um preparador, precisa ter alguém que está avaliando, saber a simetria, eu estou trabalhando muito bíceps, tá? E assim vai ter uma questão de nutrição, os alimentos impactam muito na hora de execução, às vezes você vai fazer um treino mais pesado, a tua alimentação é outra, tudo está interligado. Isso influencia muito no fisiculturista também, né? Também. Tá com aquela baixa caloria e tem que treinar da mesma maneira, com intensidade alta, da mesma maneira, porque ele vai ter uma competição e ele está secando a competição. Então, nesses momentos de você, se você tiver uma boa estabilização, tiver uma articulação bem estável, nesse momento de desgaste físico, é super interessante, porque você está desgastado. Já quantas vezes já que eu vi cara na academia, poxa, o cara tá suando frio, o cara tá quase desmaiando e tá executando, tá ali batendo firme. Então, se o cara tiver daquele jeito e tiver consciência do que ele tá fazendo, tiver com uma boa mobilidade, tiver com uma boa estabilização, ele vai longe, beleza? Agora, se ele não tiver, principalmente amador, né, que tiver a grande maioria das lesões, a gente tiver que fazer com o amador, porque o cara não tem esse conhecimento, não busca, ou simplesmente, tipo, o próprio treinador dele também não passou para ele isso, porque não imaginava que ele tivesse, às vezes, toda essa limitação, né? Tem muito treino à distância, né, também do pessoal. Então essa que é a diferença de você, às vezes, ter alguém te acompanhando de perto. Sim. Ou não.
Até mesmo se você vai treinar com uma amiga, já vi casos, tenho certeza que você também já tenha visto presenciado situações. Vou fazer um agachamento, sei lá, com 80 quilos e não tenho ninguém ali para me ajudar. Aí eu chamo qualquer um amiguinho para me ajudar. Travou, você cansou, a pessoa tem que saber a técnica certinha para te ajudar. Até para treinar junto tem que ter um pouco de conhecimento, né? Isso pode acabar lesionando, né? O pessoal pensa que é uma coisa encoxadinha, né? Você encoxa ali, você fica, não tá se aproveitando. Não, realmente, se você tiver com uma menina ali na sua frente com uma barra, com 10 quilos cada lado, eu digo né, professor Will, eu tô com uma aluna com 10 quilos cada lado, se ela falhar, eu seguro a barra na mão se alguma coisa acontecer. Então não tem por que fazer a posição certinha com ela. Agora, geralmente, atleta não vai treinar desse jeito. O atleta vai treinar mais pesado e você tem que fazer um encaixe perfeito e realmente é necessário. Estabilizar, né? Segurar ali, não é só pegar, não, estabilizar para ele se machucar, para o peso não tombar, enfim. Agora, quando a gente fala de fisiculturista também, né? Sim. E vai até o limite do limite. E, geralmente os atletas de outros esportes, eles têm uma base de não chegar até a fadiga, por causa que você quer ganhar força, você não vai chegar a tanta fadiga. Quer ganhar potência, o peso é mais leve, mas a velocidade é maior. Tem toda uma questão. Agora, quando você está treinando resistência ou mesmo a fadiga muscular para a questão da hipertrofia, aí não tem. Se você tiver alguém do seu lado, se não tiver alguém do seu lado que sabe o que tem que fazer, você não vai chegar no seu limite. Se você querer chegar no seu limite sabendo que não tem ninguém que possa te ajudar, você está se colocando em risco. Está se colocando em risco, assim. Porque o teu limite pode acontecer da execução sair meio falhada, vamos dizer assim. Tem momentos que falha, que a dor, o quadríceps não aguenta, o glúteo não aguenta, alguém não aguenta, né? Então é isso, ficou acho que claro para vocês, espero que tenham gostado, que some, né, essas informações. Eu vou deixar ali o Instagram do Will. Quero agradecer a Iron Fit que liberou nossa entrevista aqui hoje, liberou o Will um pouquinho, né, Will? Até baixamos o som. Liberou para nós, certo? Pessoal, se inscreva no canal, curta, deixa o like de vocês. Siga o Will no Instagram, consultoria online ou presencial, personal, tá lá o Instagram do Will. A Iron Fit, você que é de Curitiba, Santa Felicidade região, venha fazer uma aula experimental, venha conhecer o Will e a academia, aqui, né? certo? Beleza, pessoal? Obrigado, Will. Obrigadão mesmo. Vamos ter outras gravações aí, espero, no canal O que não ficou claro, né? O pessoal que quiser perguntar, fazer alguma pergunta, e se achar interessante a gente responder, a gente responde com todo o prazer. Isso aí, manda mensagem pra gente. Beleza, pessoal? Obrigada. Fechou, Will? Obrigada, tchau, tchau, gente.